Amigos, seguidores das nossas redes sociais, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a origem das Assembleias de Deus no Brasil e a questão teológica. Algumas pessoas têm dito que a Assembleia de Deus foi fundada por pessoas que não tinham conhecimento, formação e base teológica, que por sua vez estavam apenas firmados em um movimento místico que nasce na América, um movimento de espiritualidade, batismo com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, e que esses formadores da Assembleia de Deus, ou esses fundadores da grande Assembleia de Deus que temos hoje, não teria nenhum contato com a questão teológica e não daria à questão teológica nenhuma importância. Pessoas têm dito isso com muita frequência. Há também alguns críticos que dizem que os fundadores da Assembleia de Deus eram desprovidos de conhecimento teológico e que, por sua vez, fundamentaram suas doutrinas e ensinamentos apenas na questão mística e espiritual. Bom, é importante que aquele que se diz crítico da Assembleia de Deus compreenda que isso não é uma verdade histórica, que isso, na verdade, é uma falácia sem fundamentos históricos. Por outro lado, o nosso querido irmão e irmã assembleiano, que acredita e que defende que a Assembleia de Deus, na sua origem, não lidava com questão teológica, não dava importância à questão teológica, e que os fundadores da Assembleia de Deus não lidavam com a teologia, mas que eram homens apenas de oração e de carismas espirituais, é bom que essa pessoa tenha consciência que isso também não é uma verdade histórica. Muito pelo contrário, nós vamos refletir em rápidos momentos aqui na pessoa de Gunnar Wingre, que é o grande fundador da Assembleia de Deus, juntamente com seu companheiro Daniel Berg. Mas hoje, por ocasião, nós vamos focar os nossos olhares em Gunnar Wingre. E para isso, eu quero apresentar a vocês esse livro, que é o Diário dos Pioneiros, que traz aqui uma reflexão, uma biografia muito boa da pessoa de Gunnar Wingre, ok? Diário dos Pioneiros faz parte de uma coletânea da CPAD, onde tem alguns materiais disponíveis com respeito à Assembleia de Deus, seu fundamento e os seus fundadores. Então vamos lá. Para começarmos essa conversa, é bom que nós lembramos, ou aqueles que ainda não sabem, saibam que Gunnar Wingre, ele nasceu no ano de 1879, quando ele estava com 25 anos de idade. Portanto, no ano de 1904, ele adentra para a faculdade teológica. Ele vai se formar no Seminário Teológico de Chicago, ok? Com 25 anos de idade no ano de 1904. Ele passa aproximadamente 4 para 5 anos na sua formação ali em Chicago. E ele se forma, então, em maio, ele inicia em setembro de 1904, e ele se forma em maio de 1909, ok? Então, quando ele estava quase completando 30 anos de idade, ele se formou definitivamente, pegou ali o seu diploma, o seu grau de formação em teologia. Inclusive, eu estou aqui com esse livro, que também é importante, que é a monografia de graduação em teologia do fundador das Assembleias de Deus no Brasil, defendida em 1909, no Seminário de Chicago, ok? Essa aqui é a defesa para a colação de grau que foi feita por Gunnar Wingre na sua formação teológica. Então aqui é importante nós sabermos que Gunnar Wingre, antes de ser um pentecostal, antes de ser um carismático, antes de ser alguém que defende a doutrina do batismo com o Espírito Santo, por assim dizer, consideravelmente uma doutrina dentro do pentecostalismo, antes dele ser esse defensor, antes mesmo dele fazer parte desse movimento, antes mesmo dele se receber o batismo e falar em línguas, ele foi formado em Chicago como teólogo. Ele é um teólogo formado que fez a sua colação de grau. Está aqui o documento da sua defesa de colação de grau. Passou 4 para 5 anos na academia em Chicago, se formando em teologia. Após ele ter sido formado, um mês depois, ele ia para a Índia ser missionário e acabou não indo, e então ele recebe uma profecia através da interpretação de línguas de uma irmã, que ele seria enviado para o campo missionário somente depois de receber e ser cheio do Espírito Santo. Então, a partir daqui, Gunnar Wingre, ele vai buscar por essa presença espiritual, por esse mover espiritual, por essa experiência espiritual, e ele vai ficar 5 meses buscando. E então, no mês de novembro de 1909,
ele recebe esse mover do Espírito Santo, ele recebe essa experiência espiritual em uma conferência batista. Ele recebe o derramamento do Espírito Santo e fala em línguas estranhas através de imposição de mãos. Isso acontece em torno aí de 6 meses depois que ele já havia se formado na academia em Chicago. É importante nós observarmos que primeiro Gunnavinger é formado em teologia, primeiro ele se forma em conhecimento teológico, se torna um grande teólogo para depois ele viver essas experiências espirituais. E somente um ano depois, em 1910, que Gunnavinger então chega no Brasil para começar o seu trabalho missionário. No dia 19 de novembro de 1910, Gunnavinger, juntamente com Daniel Berg, desembarca no Brasil para começar o trabalho missionário. E então, no ano de 1911, no dia 18 de junho, é que oficialmente ele começa aquilo que é conhecido como missão de fé apostólica, na casa de Celina de Albuquerque, a primeira crente batizada com o Espírito Santo no Brasil. Ali ele começa o grande trabalho que é hoje a Assembleia de Deus, uma grande denominação evangélica no Brasil, que predomina em números aqui no Brasil, uma das denominações que tem mais componentes, que tem mais membros no nosso Brasil, que tem uma grande força e uma grande expressão religiosa no nosso Brasil, começou através desse homem, Gunnavinger, juntamente com Daniel Berg, no dia 18 de junho de 1911. E aqui, para nós fecharmos o assunto, é importante nós ressaltarmos que antes da experiência espiritual, ele foi formado na faculdade em Chicago, ele se formou lá no Seminário Teológico de Chicago, 1904 a 1909, foi o período que ele passou em formação, e só depois que ele experimenta essa questão espiritual, essa expressão espiritual do batismo com o Espírito Santo e falar em línguas, então posteriormente ele é enviado para o Brasil para difundir essa mensagem por aqui.